Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai para uma aulinha de geografia urbana. O que é cidade? Uma aulinha de introdução, onde a gente vai trazer o conceito principal da geografia urbana, que é o entendimento das diferentes definições de cidade. Se te interessa por esse conteúdo, curte, compartilha, te inscreve no canal e nos segue lá no Instagram, beleza? Bom, gente, o que de fato é uma cidade? Qual a sua origem e que tipos de definições a gente pode ter desse conceito, beleza? Primeiro, quando eu penso em uma cidade, o que vem na cabeça de vocês? Onde vocês moram? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, outra cidade brasileira? Comenta aqui pra gente saber e conversar um pouco sobre elas também, beleza? Na prática, gente, a definição de cidade é incerta. Alguns países usam como critério oficial diferentes formas de definição. Fatores quantitativos, ou seja, quantas pessoas se aglomeram nesse espaço. Fatores paisagísticos, ou seja, construções, formas que determinem o que é uma cidade. E também temos, critérios político-administrativos, como é o caso do Brasil. A gente vai ver ainda na aula de hoje como o Brasil define cidade segundo a sua forma oficial. Dentro desse processo vocês devem estar se perguntando, mas qual é a origem das cidades? O que de fato traz essa compreensão? A origem das cidades vai nos ajudar muito a entender esse conceito. Quando eu penso na antiguidade, as primeiras cidades surgem em função de uma divisão do trabalho em relação ao meio rural. Como, por exemplo, prestem bem atenção, eu tenho ali o surgimento de espaços aglomerados, onde o comércio era a tarefa, era a função, era o trabalho mais efetivo. Nesses espaços de encontro, onde vão haver as trocas dos excedentes, eu começo a formar essas primeiras aglomerações. Ao longo do tempo, as cidades, além das funções comerciais, também vão adquirir funções religiosas, ou seja, espaços de circulação de pessoas, mas também onde ficavam os grandes templos, as grandes formas religiosas, as grandes homenagens a determinado deus ou determinada cultura, beleza? Isso é muito importante. A função religiosa também vai ser a origem de diversas cidades por aí. Também podemos ver na antiguidade cidades administrativas, com o papel de concentrar os poderes fundamentais daquela organização social. É a partir dali que eu tenho os grandes líderes, que eu tenho os espaços de tomada de decisão, os espaços de poder. Então também é uma forma da gente ver origens de determinadas cidades. As grandes cidades da antiguidade geralmente traziam uma maior complexidade, tendo funções comerciais, sendo centros de trocas de mercadorias muito importantes, de trocas de bens, Também estímulo funções administrativas, funções militares, funções religiosas, dentre outras. Então, basicamente, se a gente for bater o martelo na origem da cidade, anotem: divisão do trabalho. Neste espaço urbano, funções sociais distintas, relações de produção distintas são feitas em relação ao campo. Então, o campo fica relegado à produção de alimentos e à extração de bens da natureza, enquanto a cidade vai adquirindo ao longo da história funções complexas como as mencionadas, beleza? Então é muito importante a gente trazer esse critério material econômico de divisão do trabalho. Com a sociedade da industrialização, das revoluções industriais, a cidade moderna ganha mais essa função produtiva, A produção de bens. A gente já vê cidades adquirindo produções manufatureiras, artesanato, muito ligados inclusive à questão comercial, mas ao longo das revoluções industriais, a cidade moderna vai se transformar. Tanto na questão do trabalho, tendo uma imigração muito forte com o êxodo rural, novas relações de trabalho e produção surgindo e principalmente a figura da indústria. Isso é muito importante. Se tu não viste as nossas aulas de revoluções industriais, procura na playlist de indústria que estão muito legais e explica um pouco da ascensão da indústria e de determinadas relações que são importantes vocês destacarem, beleza? Então, o que a gente vai ver? Ao longo desse processo, a cidade vai concentrar atividades econômicas e sociais distintas das do campo. O campo sempre muito mais ligado a essa produção de alimentos, como eu já mencionei, e na extração.
Tendo em vista essa origem da cidade e a noção de função urbana, a gente começa a tentar trazer agora como os países de fato definem cidade. É muito importante para a legislação a gente ter uma definição clara desse conceito. Por exemplo, falei do critério paisagístico. Em muitos países do Oriente Médio, o que define cidade é a paisagem, as formas, as organizações físicas, a parte material onde diversas atividades distintas são feitas. Essas cidades do Oriente Médio, por exemplo, têm muita influência comercial na sua origem e tem na paisagem seu critério definidor. Outro critério que nós temos é o critério quantitativo, e esse é um critério oficial internacional, usado inclusive pela ONU, né? A partir daí se define como cidade aglomerados urbanos de determinada quantidade de pessoas. Se define como cidade um aglomerado, uma junção de pessoas no espaço. Por exemplo, a partir de 10 mil pessoas convivendo numa determinada área, eu vou atribuir o conceito de cidade. Outros países usam 2 mil pessoas, 5 mil pessoas, 15 mil pessoas. Varia essa legislação de país para país. Mas o que importa aqui para definir o que é cidade não é a sua função nem a sua origem, e sim a quantidade de pessoas. Beleza? O mais importante critério para nós é o critério brasileiro. E aqui prestem atenção porque ele vai envolver outros conceitinhos que dão uma confundida na nossa cabeça. O Brasil considera a cidade a partir do critério político-administrativo. Significa que para o Brasil, cidade é o centro de comando, a sede de um município. Quando eu olho para a configuração territorial brasileira, nós temos a nossa grande federação, território nacional, a União, que é dividida em unidades federativas, os estados. Os estados, por consequência, são divididos em outras unidades menores, e é ela que a gente quer. Essas subdivisões do estado são chamadas de municípios, pequenas áreas administrativas com um poder local, com certa autonomia administrativa, mas que devem voz ao estado. São uma subdivisão desse estado, são uma subdivisão dessa unidade federativa. Beleza? Por exemplo, eu moro no município de Porto Alegre. Na volta de Porto Alegre nós temos o município de Viamão, o município de Gravataí. Poderia morar em São Paulo. Na volta de São Paulo nós temos Guarulhos, nós temos Taboão da Serra, nós temos Mauá, outros municípios. Tem uma brincadeira que todo mundo faz, né, para definir município. Como que eu sei que mudou o município? Trocando o poder, né, gente? O poder público. Troca o prefeito, trocam os vereadores, troca a vara local. Então é muito interessante a gente perceber que o município é uma unidade administrativa que tem poderes e certa autonomia local. Fechou? Quando eu falo em município, então, eu tenho esses 3 poderes na regulação do seu cotidiano e das suas dinâmicas locais. O que isso tem a ver com cidade? Cidade seria a sede administrativa deste município, o seu centro principal, onde estão as principais funções políticas administrativas, onde estão as principais funções econômicas, onde eu tenho a concentração dos poderes. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu posso morar no município de São Gabriel do Bananal, inventei, né? E morar não na cidade de São Gabriel do Bananal. O município pode ser dividido em áreas que são rurais, onde predominam atividades do primeiro setor, e áreas urbanas, onde eu tenho as funções administrativas, os serviços, as indústrias. Então isso é muito importante. Município não é sinônimo de cidade. Cidade é uma porção do município que concentra as funções políticas administrativas. Isso é muito importante, anota aí. Beleza? Muitas vezes, vou dar o meu exemplo aqui, eu sou porto-alegrense e cresci parte da minha infância, né, no bairro de Belém Novo, um bairro da zona sul de Porto Alegre. Se você não conhece Porto Alegre tem a sua maior urbanização, a sua maior densidade, tanto de atividades econômicas principais quanto administrativas, a partir do centro-norte. A parte sul, gente, esse bairro de Belém Novo é um bairro mais rural.
Hoje Porto Alegre não tem nenhum bairro que seja 100% rural em funções de questões legais. Mas na prática, esse bairro de Belém Novo tem o seu centrinho, onde tem a igrejinha, onde tem a rua principal, onde tem a quadrinha de futebol, onde tem o banco, a lan house, a farmácia. Estão entendendo o que eu quero dizer? Esse bairro rural pode ter pequenas urbanizações com funções e serviços urbanos. Essas pequenas aglomerações do bairro são o que a gente chama de vila. Vila não confundam, gente, em muitos lugares do Brasil se confunde o conceito de vila com favela. Vila é a centralidade do bairro, é a centralidade do distrito. Quando eu olho para o município, ele é dividido em bairros, em distritos. E muitos desses bairros têm centrinhos próprios, que não são o grande centro urbano, não são a cidade, são centros locais. Isso é a vila. Eu dou esse exemplo do meu bairro porque isso era muito claro. Nós tínhamos zonas de sítios, nós tínhamos plantações, nós tínhamos gente criando gado, tudo isso na volta. Mas no centrinho tinha a escola, a igreja, tem a farmácia. Esse centrinho administrativo tem a delegacia, ou seja, a presença do poder público, tem o cartório. Esses serviços que não são rurais, não são do primeiro setor, se aglomeram no espaço, formando uma pequena centralidade, uma vila. Beleza? Recapitulando então, nós temos município, a centralidade, a sede, a parte urbana mais importante do município é a cidade, podendo ter em outros bairros desse município outras centralidades que a gente vai chamar de vila. Beleza, gente? Isso é muito importante que vocês tenham claro. É interessante ver na própria estrutura política da cidade o papel dessas vilas, dessas centralidades. Alguns bairros mais populosos, com centros urbanos e dinâmicas comerciais, industriais próprias, podem adquirir certa força política, elegendo vereadores, tendo inclusive disputas mais fortes no campo da administração dessa cidade. Esses bairros mais importantes, inclusive, podem evoluir economicamente e pedir a sua emancipação, ou seja, eles entendem que a sua dinâmica econômica e social não depende mais da cidade principal e querem virar um outro município. Muitos estados brasileiros viram, principalmente ao longo dos anos 80 e 90, muitos grandes municípios se repartirem em novos municípios. E a cidade, esse aglomerado urbano, tem um papel central. Nas próximas aulas nós vamos ver muitas questões sobre favelização, desigualdade social na cidade, conflitos urbanos, dentre outros conceitos. Curte, compartilha, dá uma força pra gente no canal e nos segue lá no Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!